Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa touca de banho. E se você começa a tremer de medo só de pensar em costurar plástico cristal, pode parar, porque eu vou ensinar uma técnica que vai facilitar e muito a aplicação desse viés. É bem diferente da convencional. Assiste essa aula até o final. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo ao Manual do Artesanato. O meu nome é Lidiane, por aqui eu ensino a fazer várias técnicas, tem um montão de dicas. Então aproveita, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações assim que eu postar aula nova. E se puder, curte, comenta, compartilha desde já, eu agradeço. E vamos deixar de conversa, bora lá aprender a fazer essa touquinha, que de touquinha não tem nada. Esse é um tamanho grande para quem tem bastante cabelo, mas eu vou passar as medidas para fazer um tamanho reduzido. Bora lá aprender! Hoje nós vamos usar régua, caneta, tesoura, linha de costura, tecido tricoline 100% algodão, plástico cristal número 015 e papel cartão. Vou começar pelo molde. Aqui eu tenho um papel cartão no tamanho de 31 por 31. Essa touca ela fica grande, é ideal para quem tem um cabelo comprido, bastante volume. Mas eu vou passar o tamanho de uma touca menor para quem não tem tanto cabelo assim, tá? Então, para touca grande, nós vamos usar 29 centímetros como referência. Para touca menor, vão ser 26 centímetros. Como eu falei, eu vou fazer esse tamanho grande, então eu vou usar 29 centímetros. Vou posicionar a reguinha aqui, ó, no cantinho do quadrado e vou marcar 29 centímetros. E vou fazer várias marcações. 29, até chegar no outro canto. Como vocês viram, depois é só unir os pontinhos. E na parte reta, vocês vão escrever dobra e dobra, para não esquecer na hora que a gente for cortar o plástico, tá? Agora é só cortar seguindo o risco. Aqui eu tenho um quadrado de plástico cristal no tamanho de 60 por 60. Vou dobrar ao meio e ao meio novamente. E aí, é só pegar o molde e seguir a referência, ó, tá escrito dobra aqui, tem uma dobra, tá escrito dobra aqui, tem as duas dobrinhas. Essa parte é só conferir se tá aberta, olha aqui as 4 pontinhas, ok. Vou usar essas presilhas para não sair do lugar, né, para não deixar o molde sair do lugar. Vou riscar usando a caneta esferográfica e depois cortar. Vai ficar um círculo no tamanho de 58 centímetros de diâmetro. Para esse tamanho de touca, vocês vão usar 2 metros de viés. Eu vou deixar aqui na descrição essas referências, a quantidade de viés para touca grande e para touca pequena também, ok? Aqui eu tenho viés que eu fiz no tecido tricoline. Esse é aquele modelo viés contínuo que eu vou ensinar semana que vem aqui no canal. Mas você não precisa esperar até semana que vem para fazer essa touca, porque você pode usar um falso viés que eu já vou explicar como fazer. Porém, vocês só podem usar esse falso viés porque a gente vai fazer uma aplicação diferente da convencional. Nós vamos fazer um túnel que vai facilitar a aplicação nesse círculo. Se a gente fosse aplicar da maneira convencional, o ideal é usar um viés como esse, né? O verdadeiro viés, por ser uma área arredondada. Esse aqui, ele tem uma elasticidade porque foi cortado no sentido enviesado, que eu vou explicar na semana que vem. E o legal dessa técnica é que a gente pode aproveitar pequenos pedaços. Por exemplo, um quadrado de 38 por 38 rende quase 2 metros de viés, dependendo da largura. É bem interessante esse viés contínuo, porque a gente consegue aproveitar uma pequena área e fazer um viés bem grande, sem ter que fazer várias emendas.
ok? Eu vou explicar num pedacinho pequeno de tecido, mas lembrando que a gente vai precisar de 2 metros de viés, tá? Pode ser o viés verdadeiro, pode ser o falso viés que eu vou explicar, mas não pode ser aquele viés que a gente compra pronto. Gente, aquilo ali machuca a cabeça, tá? Eu já fiz teste aqui, não dá pra usar, fica uma lixa. Mas quem quiser usar, que é esse tipo aqui, ó, deixa eu dar uma breve explicação, mas lembrando que eu não aconselho porque fica muito grosseiro, mas do mesmo jeito vocês quiserem usar, ou então se acharem um mais macio, porque esse aqui, ó, fica ruim, demais da conta. Mas se vocês encontrarem um tipo que seja macio, um de malha, por exemplo, daí dá certo, tá? Então, para fazer com esse tipo, né, com o viés dessa largura, desses prontos, vocês vão fazer o seguinte, ó, vão abrir uma das pontinhas, lembrando que são 2 metros, tá? Então, se vocês forem usar esse aqui, tem que comprar 4 metros, porque vocês vão ter que emendar um pedaço no outro. E aí, vocês vão passar uma costurinha nessa marcação da dobra, tá vendo? Deixa eu só posicionar um alfinete aqui para vocês verem como é que vai ficar. Aproveitei para colocar meu porta-alfinetes de pulso, que tem aula no canal, vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo. Uma curiosidade é que eu usei potinho de requeijão para fazer esse porta-alfinetes. Para evitar que a gente se machuque, ó, você pode colocar o alfinetinho aqui que não machuca o braço, tá bom? Depois dá uma olhadinha, assiste essa aula. E aí vocês vão costurar onde estão posicionados os alfinetes. Vai ficar desse jeito e aí é só seguir o que eu vou fazer daqui em diante, ok? Para o nosso falso viés, como eu já falei, nós vamos precisar de 2 metros por 7 de largura. Se você não tiver os 2 metros, vai emendando até chegar lá. Depois que cortou, vocês vão dobrar meio centímetro numa ponta, meio centímetro na outra. Uma dica, faz um gabarito, igual esse daqui, ó. Vai lá no ferro, dobra aqui, ó, chega bem rente à marcação e passa ferro toda a tira de 2 metros. Depois vira e faz a mesma coisa do outro lado. Dobra e passa todo mundo. Eu vou vincar aqui com a mão mesmo, só para vocês terem uma noção de como que vai ficar. Então, depois de vincar ou passar essas laterais, vocês vão fazer mais uma dobrinha aqui no meio, ó. Vai unir essas dobrinhas e aí vai passar ferro para ficar vincadinho, dobradinho, tá? Lembrando que esse pedacinho de tecido não tem 7 centímetros, tá, gente? Ele é maior, por isso que ficou bem larguinho, é só para demonstrar para vocês. Agora, vamos lá para a máquina fazer as costuras. Em uma das pontas do viés, eu fiz uma dobrinha e vou passar uma costura. Vou unir as pontas e passar uma costurinha com a distância de um pé de máquina. Vai ficar quase no meio. Detalhe que eu esqueci de falar. Vocês não vão costurar até o final, deixa mais ou menos 15 centímetros sem essa costura. Vai ficar com uma abertura na parte de baixo, por onde nós vamos passar o elástico, que eu esqueci de falar, que nós vamos usar 55 centímetros de elástico. E aqui na parte de cima ficou abertinho, onde nós vamos encaixar no plástico e costurar. Olha só, gente, o plástico a gente vai encaixar aqui dentro, ó. Vai ficar desse jeito, tá? Aí a gente vai passar uma costurinha bem na pontinha. Deixa eu só falar um detalhe, esse viés, ele tá um pouquinho menor. O ideal é cortar com 7 centímetros a faixa, como eu falei pra vocês. Mas aqui eu acabei cortando menor, e aí eu tive que fazer a costurinha mais na ponta, tá? Aqui não tem um pé de máquina. Eu fiz a costurinha um pouquinho menor, porque eu fiquei com medo do túnel ficar estreito e não passar o passador de elástico.
Então, se vocês estiverem achando uma margem pequena para costurar o plástico, realmente está, porque eu tive que diminuir. Mas se vocês seguirem tudo do jeito que eu falei, vai dar certinho. Essa margem, ela vai ficar um pouquinho maior e vai ficar mais fácil para vocês encaixarem o plástico aqui. Mas se também ficar pequenininho, vai dar certo, porque o da tia vai dar certo, vocês vão ver aí, tá? E o ideal, quando vocês forem fazer essa costura, é alfinetar, tá bom? Agora, no plástico não dá para alfinetar, vocês podem usar aquelas presilhinhas, mas é só ir costurando devagar que vai encaixando, vai dar certo. Então, como eu falei, nós vamos colocar o plástico dentro dessa aberturinha e fazer uma costurinha bem na ponta. Gente, por que que não é difícil? Porque nós fizemos essa costura, então a gente encaixa o plástico aqui e ele não tem para onde sair, ele vai ficar lá dentro e é só seguir costurando. É como se fosse uma casinha pro plástico, ó. Encaixa o plástico aqui até a costurinha, ó, a ponta fica bem rente à costura. Daí depois é só descer a parte de cima e costurar. Quando tiver quase terminando, vou fazer um retrocesso. Tiro o plastiquinho da máquina e aí eu vou medir e vou deixar mais ou menos 1 centímetro passando dessa pontinha, ó. Vai ficar assim, vou medir 1 centímetro e vou cortar essa ponta que eu não costurei. Lembra que eu não costurei essa pontinha? Deixa eu cortar, já mostro pra vocês. Para finalizar, vocês vão fazer o mesmo esquema. Dobra a pontinha. E aí, vocês podem sobrepor levemente a essa outra pontinha. Não pode ultrapassar muito essa outra ponta. No máximo, meio centímetro. Mas antes de fazer essa costura, eu vou fechar aqui, como nós fizemos nessa outra pontinha. Dobra. E aí, termina, né, aquela costurinha do túnel que nós deixamos a ponta sem costurar. Vejam só como ficou a emenda, uma leve sobreposição. Agora é só passar o elástico. Vou usar o elástico colorido porque não tem outra opção, o branco acabou. E aí eu vou usar essa ferramenta que a gente chama de passador de elástico, passador de fio. Já conheci essa ferramenta? Tem outro nome aí na sua cidade? Se tiver, comenta aí. E por falar em comentário, quero ver minhas alunas assinando a lista de presença. Favor, comentar assistido, tá bom? Minhas alunas presenciais sabem do que se trata, então quero ver só os comentários aí. Então aqui, ó, travei e aí eu vou passar por toda a volta. Segura a pontinha, né, para não escapar. Para quem estiver utilizando viés contínuo, pode acontecer de dar umas travadinhas na hora que chegar na emenda. Mas é só procurar uma saída, ó, que a gente encontra, tá bom? Se eu tentar ir por baixo, vai dar uma travada, mas é só ir por cima que passa. Acontece que fica um excesso de tecido aqui por conta das emendas, né? E isso às vezes atrapalha na hora de passar o elástico. Antes de dar um nozinho, o ideal é fazer um teste para ver se não tá muito apertado, se não tá folgado. Aí só depois que você verificou o tamanho que vai dar um nó, tá? Cortei só um pedacinho das pontas, eu acho mais seguro deixar a ponta um pouquinho maior e aí é só esconder.
A minha sugestão é que vocês não fechem essa abertura, porque assim vocês podem trocar o elástico. E sem contar que fica bem discretinho. Deixa eu mostrar o tamanho menor. Aqui eu usei o falso viés, mas tá no tamanho correto. Lembra que eu falei que esse daqui ficou um pouquinho menor? Esse tá no tamanho certinho, que é de 7 centímetros. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Desde já eu agradeço. Um beijo e até o próximo vídeo.